Então, hoje eu vou dar a segunda aula, disciplina de datização 2. A aula de hoje é aula 2, hoje é 10/5/2021. Nós vamos dar continuidade à aula de didatização, que nós estávamos trabalhando sobre como trabalhar conteúdos da área de linguagens e códigos, na área de linguística, nas salas de aula, né? Nós vamos pensar os conteúdos para aulas de línguas. Primeiro, né, a gente tem que conhecer a grade curricular para o ensino de línguas de português e língua indígena. Essa grade curricular, ela é definida no PPP, né, da escola, quando a gente está definindo quais são os conteúdos, definindo quais são as séries, quais são as idades, né, que são dentro daquelas séries que foram definidas para as disciplinas dentro de sala de aula. Então, você como professor, antes de tudo, você tem que saber, né, quais são os conteúdos, você tem que saber qual é a série que você vai trabalhar dentro da sala de aula, né, porque aí você pode definir como você vai organizar o seu material para trabalhar dentro de sala de aula, né? E quais são os objetivos a ser alcançados, né, dessa disciplina que você vai trabalhar, né, tem as habilidades desenvolvidas alcançadas. Então, tudo isso você tem que saber para você pensar o seu planejamento de aula, né, você tem que conhecer para você ter um objetivo para alcançar no final. Você não pode, cada dia, pensar um assunto e organizar uma aula independente da outra, né? Você tem que ter um contínuo de informações para você atingir o objetivo, né, que foi definido dentro daquela grade curricular da sua escola. Você também tem que ver a situação linguística da sala de aula, ou seja, quais os alunos que só falam o creol, caripuna, quais são só os alunos que falam creol, caribimaruorno, os alunos que só falam português, os alunos que falam outra língua, de repente palicô, né? Pode ser que tenha uma situação de uma criança que veio com os pais, né, e só fala em palicô. Então, toda essa situação linguística você tem que saber para você também pensar os seus materiais dentro de sala de aula. A disponibilidade de material didático em língua indígena já produzida, fazer uma pesquisa, ver quais são os materiais que já foram produzidos, né, o dicionário, e ter em mãos. Às vezes esses materiais existem e você não tem acesso a esses materiais. Então, você tem que buscar todos esses materiais, pesquisar materiais que foram feitos em língua indígena para outros grupos indígenas. Isso tudo te ajuda a pensar nos materiais que você vai produzir para a sua sala de aula. O professor tem que dominar a ortografia utilizada, né? Então, você também tem que dominar a ortografia. Como é que você vai dar aula na língua e a cada dia você escreve de um jeito, quando o aluno vem fazer alguma pergunta, você não domina como é que escreve, aí um dia você escreve de um jeito, outro dia você escreve de outro, ou um professor escreve de um jeito e você escreve de outro. Então, essas questões de ortografia nas escolas, nos grupos indígenas que já tiver definido, tipo, nós estamos trabalhando aqui com Palicu e Galibimaruorno e Caripuna. Então, esses dois grupos, eles já têm uma ortografia já solidificada, bom, definida, né, porque o Caripuna e Galibimaruorno, em 2018, eles fizeram a atualização da ortografia. Então, os professores de Galibimaruorno e Caripuna, eles têm que dominar essas novas regras que foram definidas, para eles não utilizar uma ortografia antes da reforma que foi feita, até porque foram produzidos materiais didáticos e paradidáticos com uma nova ortografia. Então, o professor, ele tem que antes também dominar essa ortografia para ele poder trabalhar com a língua escrita em sala de aula.
Assim também é os PALICUR, né? Os professores PALICUR têm que dar uma estudada na sua ortografia, né? Se certificar como é que está a situação dessa ortografia dentro de sala de aula, né? Se é uma ortografia que não tem problemas, e se tiver problema, você, professor que está sendo formado agora pela licenciatura intercultural indígena, você tem a obrigação e já tem instrumental suficiente para propor uma atualização da sua ortografia, né? Então, aos professores PALICUR, eu não sei como é que é a situação da ortografia, se não tiver nenhum problema, você tem que dominar essa ortografia para você poder dar aula para os seus alunos. Os Caripuni e Galibimaruano, por outro lado, tem que se atualizar das reformas que foram definidas no projeto de valorização da língua crioula do norte do Amapá, porque aí foram produzidos materiais com essa nova ortografia. O professor também, ele tem que dominar a descrição gramatical da língua, né? Porque você vai dar aula para alunos do ensino fundamental, das séries finais, e os alunos do ensino médio. Então, você já vai ter que saber trabalhar com os fenômenos gramaticais da língua queol, né? Então, e além da língua queol, vocês vão trabalhar também com a língua portuguesa, né? Então, vocês têm que dominar a gramática para vocês poderem repassar esses conteúdos para os seus alunos. Então, antes de tudo, o professor que for produzir um material, ele tem que fazer um material que ele possa dominar, né, o uso dele dentro de sala de aula, né? E esses materiais de apoio, né, que é em áudio, vídeo, desenhos, tem vários materiais produzidos. Então, antes de tudo, o professor tem que se cercar com todos esses materiais para ele poder produzir as suas aulas, né, e ter materiais que ele possa utilizar dentro da sua sala de aula e desenvolver uma atividade que, de fato, você consiga trabalhar os conteúdos pensados para aquela série, certo? Então, antes de pensar em desenvolver materiais dentro de sala de aula, os professores têm que fazer um checklist desse, né? Conhecer a grade curricular para o ensino de língua, de português e língua indígena, isso tudo é definido no PPP da escola, né? Saber dos conteúdos a serem ensinados na série, quais são as séries, quais são as idades, né? Quais os objetivos a serem alcançados naquela série, a situação linguística de sala de aula, como é que são meus alunos, eles dominam português, eles não dominam português, eles só falam queol, caripuna, só falam queol, galibimarono. Então, todas essas questões vocês têm que saber antes de pensar os materiais, né? Saber o que tem de material didático, né? O que meus amigos já fizeram, meus colegas da escola já fizeram, compartilhar esses materiais, né? Ver experiências que já foram realizadas na escola para dar continuidade, né? E também, como eu falei, dominar a ortografia, utilizar a descrição gramatical e pegar os materiais de apoio, né? Material em áudio e vídeo. E pesquisar as experiências positivas desenvolvidas por outros colegas, né? Tanto dentro da escola, como das outras escolas, das outras aldeias, como de outras experiências de escolas indígenas, certo? Então, o professor de línguas, ele deve desenvolver suas atividades visando o conhecimento linguístico das estruturas da língua, né? Leitura, escrita, compreensão oral e a produção oral, a fala, né? Então, esses são os objetivos que você tem que pensar, né? Como é que eu vou desenvolver materiais para eu chegar a esses objetivos? Meus alunos vão ter que ter o conhecimento linguístico das estruturas da língua, né? Ou seja, o que é o verbo, o que é o nome, como é que é o paradigma de pronomes pessoais na minha língua, como é que é o paradigma de pronomes possessivos na minha língua, todos aqueles conteúdos que nós vimos em linguística,
dentro da área da linguagens e códigos em linguística. Então, você tem que utilizar essas ferramentas, pensar como você vai desenvolver esse conteúdo dentro da tua sala de aula, né? Trabalhar com leitura, né? O aluno ele tem que chegar no ensino médio, né? Já lendo os seus códigos, ou seja, sua ortografia tranquilamente, escrevendo também, tendo uma compreensão oral da língua, né? E sabendo falar, né? Dentro dentro da variante que foi escolhida como a língua de prestígio dentro do grupo, né? Então, o professor que vai dar aulas de línguas, ele tem que ter tudo isso em mente. Então, quais são as 4 habilidades básicas? Habilidades orais, né? Que é a fala, a compreensão oral, né? Habilidade da escrita, que é escrita e leitura. Então, o aluno, ele tem que ter essas habilidades, ele tem, pelo mínimo, ter uma compreensão oral, né, da língua, depois de você trabalhar dentro da sala de aula, né, falar, né, a língua da forma que é definida como a variante de prestígio dentro do grupo, e habilidade de escrita, né, saber escrever, saber ler, saber utilizar esses códigos, a ortografia, e saber ler esses códigos, né, da escrita, né. E aí, como é que a gente faz? Né? Tudo isso tem metodologias para ser desenvolvido, né? Primeiro, praticando as habilidades separadamente, né? Para que o aluno entenda cada fase, isso tudo são fases, aquilo que eu falei para vocês, antes vocês têm que saber, né, qual é a grade curricular, né? Como é que estão definidos esses conteúdos em cada série, né? Como é que eu vou atingir determinadas habilidades, como é que eu faço. Tudo isso é definido dentro do projeto político-pedagógico da escola, né? Vocês vão definir como que vocês vão trabalhar essas questões dentro da sala de aula, qual é a estratégia, né? Como é que vocês vão dividir pelas idades, porque a realidade é diferente da realidade das outras escolas, fora das escolas indígenas. Então, essas definições, né, esses parâmetros, como é que vocês vão fazer isso, é definido dentro do PPP. Né? Vocês, dentro da disciplina Didatização 1, vocês viram muito como vocês estudaram o que é um PPP, né? Muitos de vocês tiveram acesso ao PPP da escola de vocês, então vocês têm que entender como é que foi pensado o processo de ensinamento na escola de vocês, antes que vocês pensem os materiais, né, pensem as aulas, como é que vocês vão trabalhar essas questões dentro de sala de aula. Então, primeiro praticando as habilidades separadamente, para que o aluno entenda cada fase, aos poucos incluir atividades que exijam as outras habilidades. Assim, o aluno adquire e reforça as habilidades em uma única atividade. Primeiro, vocês vão começar a trabalhar a questão da fala, da compreensão oral, e aí você tem muitas estratégias de fazer isso, né? E da escrita, né? E da leitura. E depois, quando o aluno já está com todas essas habilidades amadurecidas, né? Ele já vai fazer atividade, que todas essas habilidades elas são necessárias. Durante o nosso curso da licenciatura intercultural indígena, né, nós vimos, na área da linguística, os módulos da gramática. Né? Nós vimos fonética e fonologia, né? Vocês tiveram um curso só de fonética e fonologia, que estuda o sistema fonológico da língua, as consoantes, vogais, sílabas, acento, transcrição fonéticas e fonológica do som. Então, vocês fizeram todas essas atividades, né? Nós utilizamos como material, como dados, os dados das línguas dos alunos que estão dentro de sala de aula, então nós trabalhamos com dados de várias línguas dentro da nossa sala de aula da licenciatura intercultural indígena, fizemos muitos exercícios, né, de transcrição, de identificação. Então, isso foram
instrumentais que nós repassamos para vocês, que vocês podem pensar em como trabalhar isso dentro da sala de aula de vocês. É lógico que é de uma forma que você faça essa transposição de conhecimento e que seja de uma forma que os alunos eles possam entender como vocês querem atingir o objetivo trabalhando com a fonética e com a fonologia, né? E vimos a morfologia, né? E a gente sabe que a morfologia ela estuda a estrutura e formação das palavras, né? As classes de palavra, o que é um verbo, o que é um substantivo nome, né? O que é um adjetivo, um advérbio. Nós identificamos essas classes de palavra nas determinadas línguas que existem dentro da licenciatura intercultural indígena. Nós fizemos muitos exercícios de segmentação, entendemos como que é a formação das línguas de nome e formação de verbo. Na morfologia, nós trabalhamos com a formação de palavra, nós vimos as classes de palavras em sala de aula de todos os grupos, né, indígenas que estavam na sala de aula, né, nós vimos como é que são os nomes, os verbos, os advérbios, essas identificação das classes de palavras são interessantes porque você pode desenvolver muitos tipos de atividade com seus alunos em sala de aula. Então, durante a disciplina morfologia, nós vimos a estrutura e formação das palavras, né? Nós vimos como é que a gente faz um verbo, como é que a gente faz um nome, em determinadas línguas que estavam presentes dentro da sala de aula. Então, dentro da morfologia também, nós trabalhamos com muitas atividades de identificação, né, dessas classes de palavras, né, dos grupos das línguas que estavam dentro da nossa sala de aula. Então, também são ferramentas que vocês têm para vocês pensarem os materiais para vocês darem aula. Vimos também sintaxe, né? A sintaxe, ela estuda a função e relação das palavras dentro de uma frase, enunciado e discurso. Nós vimos o que é o sujeito, vimos o que é o objeto, né? Nós vimos como é que é um sintagma nominal, qual é a flexão do nome, tipo, como é que um nome ele pode ter número, né, o plural, o gênero, dependendo da língua. Então, dentro da sintaxe também foi trabalhados vários conteúdos que vocês também podem trabalhar dentro da sala de aula de vocês. Então, durante todo o nosso curso, dentro da área da linguística, nós vimos conteúdos de fonética, fonologia, de morfologia e de sintaxe, né? E também nós vimos na área de arte, né, que é quando a professora Jussara foi falar para vocês. Então, esses conteúdos que foram dados, vocês têm que agora pensar, quando vocês forem para a sala de aula de vocês, de como vocês vão fazer essa passagem de conteúdo para dentro da sala de aula de vocês, né? É lógico, olhando para a língua de vocês, utilizando também o português, porque vocês também têm que dar aula de português, né? Já que os nossos alunos, os alunos também das escolas indígenas, eles precisam do português, porque eles também querem fazer vestibular, quer fazer outros cursos que não sejam a licenciatura intercultural, então eles vão precisar dominar a gramática do português, certo? Então, vocês da licenciatura intercultural indígena formados na linguagens e códigos, vocês têm todo um instrumental de conteúdos, né, da área da linguística que foi trabalhado com vocês ao longo do curso, que vocês podem fazer essa transposição, né, para trabalhar com a língua de vocês, né, com cada um com a sua língua materna dentro da sala de aula. E as artes, né, que a gente trabalha com linguagens artísticas, visuais e gráficas. E esse conteúdo vocês vão ver com a professora Jussara, né,
na quarta aula, né, depois das minhas 3 aulas. Ela que vai entrar com a parte de arte para trabalhar com vocês também, né, como utilizar o conteúdo das artes dentro das salas de aula, né? Então, mas como é que a gente faz isso, né, dentro da sala de aula, utilizando esses conteúdos? Eu acho que para quem não é professor ainda, né, vocês ainda vão ter um longo período de adaptação dentro da sala de aula, e de acertos, de erros, para como trabalhar esses conteúdos, né? E aí vocês se deparam para dar aula de língua, né? Como fazer, né? Como apresentar as estruturas linguísticas da língua baseada em contextos comunicativos da própria comunidade, né? Então, vocês vão ter que utilizar esses materiais, né, pensando exatamente como eu vou trabalhar um exemplo, né? Identificar o nomes, que é o substantivo, adjetivo, né, o verbo dentro da sala de aula, né? Como é que eu vou fazer isso? Você pode utilizar, né, o próprio contexto do comunicativo da comunidade, né, tipo pegando trecho de narrativas, ou trecho mesmo de uma conversa informal, né, fazendo análise desses conteúdos junto com os seus alunos, sem ter que você fazer tradução de materiais que foram pensados para as escolas não indígenas. Então, assim, aos poucos vocês vão entendendo que vocês têm todo o embasamento que vocês tiveram, que vocês adquiriram durante a licenciatura, e vocês têm todos os materiais ao redor de vocês aí, né? Vocês podem trabalhar com a língua viva, dentro mesmo do ambiente que vocês estão trabalhando para fazer essas análises linguísticas, né? E quando vocês param para pensar nesse material didático, né? Aí a gente tem que pensar naquela possibilidade de como traduzir, eu falo traduzir, mas é na forma de mostrar para os meus alunos um determinado fenômeno linguístico da minha língua, como é que ele ocorre, né? Então, você pode pegar, tipo, um morfema de plural, né? Como é que é esse morfeminha de plural? Então, esse morfeminha de plural, eu vou mostrar para ele em todos os ambientes que ele ocorre, né, como é que ele ocorre, se ele muda, se muda a escrita dele, né, quando ele está em outras palavras, em determinadas palavras que terminam com determinadas consoantes ou vogais, né. Então, essa forma de ensinar, ela tem um efeito muito maior do que você utilizar vários assuntos na mesma aula para se trabalhar, né? Então, vamos pegar um exemplo disso que eu estou tentando falar para vocês, né? Vamos pensar numa aula que contempla a identificação da classe de palavra adjetivo, né? Então, essa palavra, o adjetivo, ela deve se limitar apenas a abordar seu uso e sua forma, e nunca de outros elementos. Se eu for trabalhar só com adjetivo, eu não tenho que ficar falando de verbo, nem de advérbio, isso dentro daquilo que a gente já definiu como adjetivo dentro da nossa língua, né? E aí que eu falo, você tem que dominar a descrição da língua de vocês têm que buscar artigos, materiais que já foram produzidos, que já foram pesquisados. Você não tem que pegar uma gramática do português e dizer, bom, se isso aqui é adjetivo em português, isso aqui vai ser adjetivo na minha língua. Então, vamos lá. A gente sabe que no português existem várias palavras que são classificadas de acordo com suas características morfossintáticas, né? Então, nós temos definidos no português os nomes, que também são chamados de substantivos, que é casa, peixe, Luiz. São seres ou objetos existentes no mundo, na realidade do falante, né?
São todas essas coisas, né? Pode ser uma casa, um animal, uma pessoa. Então, isso a gente chama de substantivos, né? Os verbos, como, por exemplo, abrir ou subir, descrevem uma ação. Então, todo verbo, ele vai descrever uma ação, ele tem um sentido de ter alguém que faz alguma coisa, ter alguém que faz alguma coisa para outro. Então, o verbo, ele tem essa característica da ação, né? Então, abrir uma porta, subir numa escada. Os adjetivos, como grande, bonito, descrevem uma qualidade, né, do nome, né? Isso no português, tá, gente? Então, quando vocês forem trabalhar os assuntos, os fenômenos linguísticos das línguas de vocês, é o que eu falei, vocês têm que saber como é que é na língua de vocês, tá? Então, não adianta, você tem muitas línguas que não tem adjetivo, muitas línguas que não tem artigo. Então, quando vocês forem trabalhar a língua de vocês têm que dominar, né, a gramática da língua de vocês, mas dominar no sentido de saber metalinguisticamente o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um substantivo, será se existe, como é que são as características dessas classes de palavra na minha língua, né? Como é que eu posso identificar nomes, né, verbos, adjetivos? Tem línguas que os nomes têm uma marquinha para dizer, olha, eu sou o nome, né, os verbos também. Então, tudo isso vocês têm que dominar para vocês pensarem em desenvolver qualquer atividade de linguística sobre a língua de vocês, né? E, lógico, também dominar no português para vocês poderem repassar, né, o ensino da língua portuguesa dentro de sala de aula. Então, vamos lá. O que é o adjetivo? O adjetivo, ele indica as qualidades, as propriedades ou os estados dos nomes substantivo. Concorda em gênero e número com o nome substantivo em português, né? Exemplo, em português, tá, gente? A menina bonita, né? Aí nós vamos ter aqui o menino bonito, né? Então, aqui, ó, a menina bonita, tá vendo? Nós temos o artigo, nós temos aqui o nome feminino, o adjetivo vai concordar exatamente com esse sintagma nominal aqui, a menina. Aqui, o menino bonito, né? Então, eu vou ter o artigo aqui masculino, menino bonito. Então, ele vai concordar com o sintagma nominal aqui, que é masculino. Vamos lá. As meninas bonitas, né? Nós vamos ter agora aqui uma outra tipo de concordância, né? Você vai ter o plural, né? As meninas, é mais de uma menina, então é as meninas bonitas, né? Então você vai concordar com o número. Você tem aqui o artigo, né? Tá no plural, meninas está no plural, o artigo vai também ficar o adjetivo também vai ficar no plural. Os meninos bonitos, né? Mesma coisa. Então, você vê que aqui dentro da gramática do português, isso já está definido, né? O menino alto e bonito, menina alta e bonita, menino alto e bonito, menina alta e bonita. Casa grande e velha, certo? Apartamento grande e velho, certo? Então, eu vou ter aqui as concordâncias, né? De gênero, né? Velho e velha. Eu comprei um carro novo. Meu carro é grande, bonito e confortável, né? Eu comprei um carro novo,
meu carro é grande, bonito e confortável. Então, todos os exemplos em português, você vai encontrar nas gramáticas, né, essas definições e esses exemplos, né? Então, nos exemplos acima, nós podemos abordar nos adjetivos o artigo, né, determinante, gênero masculino, feminino e plural. E aí, a gente, dentro de uma aula, quando a gente for tratar o adjetivo, todas essas questões a gente pode trabalhar dentro da nossa língua, né? Aí, quando você se depara com o que não tem, isso é que você vai ter que explicar para o aluno e ficar muito bem claro, né? Porque muitas vezes o professor, quando ele vai trabalhar a língua, o português, ele enfatiza o que tem no português, né? E em detrimento, né, do que não tem na língua, como se o que tem na língua portuguesa teria que ter na língua indígena. Se não tem, é porque essa língua ela tem algum defeito, né? Mas não. As línguas, elas têm características diferentes. Nem todas as línguas têm artigos, nem todas as línguas têm gênero, nem todas as línguas elas apresentam uma marcação de plural igual às outras que aparece ligada diretamente ao artigo, ao nome, né? Então, tudo isso a gente tem que observar e identificar e mostrar para os nossos alunos quais são as diferenças. Essas diferenças, elas fazem parte das variantes linguísticas que existem, né, das variedades de línguas que existem no mundo, né? Então, tudo são questões para ser discutido dentro de sala de aula, e aproveitando sempre para privilegiar a sua língua materna, mostrar o quão ela é importante, mesmo se ela não tiver um artigo, mesmo se ela não tiver marcação de gênero, isso não é um defeito da língua, isso é uma característica daquela língua, né? Cada língua ela tem as suas características, né? E é isso a que faz uma língua, né? Cada povo tem a sua língua, tem a sua cultura, e tem as suas características diferentes uma das outras, né? Então, vamos ver o exemplo em português. Como vocês podem tratar esses assuntos, né? Vocês podem utilizar, né, a casa, em português, vamos dar um exemplo em queol, né? E aí você vai ter no queol o determinante, né? Ele, primeiro, é um determinante que não varia, né? Não tem gênero, né? E a localização dele é diferente da do português, né? No português, ele antecede o nome, né? E em queol, ele precede o nome, né? Então, isso são características interessantes para mostrar, né, as diferenças da língua, né? Então, você não tem gênero aqui, você tem casa, caslar, a pedra, roxlar, rochlar, a criança, chamlar, o pato, canalar, a canoa, canular, né? Então, tudo é lá, você não tem marca de gênero. Aqui você tem a casa, a pedra, a criança, o pato, a canoa, tá? Então, essas diferenças, elas têm que ser muito bem enfatizadas. E aqui você pode desenvolver várias atividades com o seu aluno, né? Por exemplo, aqui você pode mostrar que essa palavra é formada por dois morfemas, o diminutivo com uma outra palavra, né? Que é homem pequeno, né? Então, pessoa pequena, então você pode mostrar a diferença da língua dentro com essas características.
Pode ficar aí, viu, Aldenira? Sim, professora. Eu não vejo as outras, por isso que eu falei isso. Ah, você está vendo a aula? Você está conseguindo ver Oi? Você está conseguindo ver o PowerPoint? Hum, Não, é isso que eu ia falar pra senhora, eu não tô conseguindo, não. Ah, não. Tá, mas deixa eu terminar a aula porque ela fica gravada, aí depois eu repasso para vocês, tá? Continua aí. Tá, tá bom. Eu vou ter, como se eu tivesse, depois eu vou editar, aí eu só salvo em vídeo e aí eu mando para vocês, sem problema, tá? Continua aí. Então, vamos ver exemplos em português, né? Vamos ver esses outros. Agora o exemplo do plural, né? Então, você tem casas, pedras, crianças e canoas, né? E aí você vai ter em que, ó, caselá, roxelá, chamelá, canoielá. Então, você vai ter aqui o plural, né, em que, ó, mas também ele vai permanecer na mesma posição que era o artigo, é, o determinante, né? Só que é o determinante plural agora, né? Então, as casas, as pedras e as crianças é caselá, rochielá, chamelá, canuielá. Então, essas informações que você consegue entender em português, elas têm que ser explicadas para os seus alunos, né, dentro de sala de aula, mostrando, né, como é que isso se dá em português e como é que isso se dá na língua creola. E aí nós sabemos que na língua paiquaqui não tem artigo, né, mas tem um morfema que marca o gênero no nome. Então, aí, quando você for para o trabalhar, né, a Lenise, que está aqui junto com a gente, que é Palicur, né, ela já vai ter outras informações que ela vai trabalhar na língua dela, fazendo a diferenciação do português, né, mostrando que não tem artigo, né, em Paiquaqui não tem artigo, Paiquaqui não tem artigo, mas dentro da palavra nominal, você tem um morfema que marca o gênero, né? Então, é interessante. E você tendo esses materiais, né, você pode também pegar o exemplo das línguas, né, daqui da região, né, para trabalhar e mostrar para os seus alunos, né, a variedade de línguas, né, e a variedade de fenômeno que cada língua tem, né? Então, você pode pegar, trabalhar com português, você pode trabalhar com o creol, você pode pegar, trabalhar com paiquaqui, porque quanto mais informações sobre as diferenças das línguas existe, mais fácil o aluno ele vai entender. Ele não vai ter só o português como referência. Porque quando você só tem uma língua de referência e aquela língua ela tem um prestígio maior dentro de sala de aula, às vezes você vai desqualificar a sua língua achando que o que não tem na minha língua é um defeito, né? E no que a gente sabe que não tem marca de gênero, né? Então, você já viu aí que você pode trabalhar muitas questões dentro de sala de aula, né, utilizando apenas um tema de referência, né? Você pode pegar o adjetivo, como eu falei, né, dentro e utiliza e na descrição desses adjetivos da sua língua e de outras línguas, você pode gerar várias atividades dentro da sala de aula e com isso o aluno ele vai conseguir entender essa classe de palavra, né? Então, e aí a gente pensa, como fazer isso dentro de sala de aula, né? A abordagem do assunto deve ser clara, utilizando exemplos simples e comum, usual. Aquilo que eu falei, a gente tem que usar
exatamente exemplos de dentro da nossa comunidade, né? A gente até brinca naqueles materiais didáticos que vêm, né, das escolas, que vêm lá do MEC, para todas as escolas do país todo, que tem exemplos de coisas que só existem no Sul. Então, não tem como a criança perceber isso na sua língua, né? Porque você não consegue entender. E quando você traz exemplos que são da sua comunidade, né? Utilizar nomes referentes dentro da sua comunidade, né? Então fica mais fácil para o aluno absorver o conteúdo, né? Então você tem que pensar também exemplos muito simples. As atividades, elas têm que ser de uma forma em que mostre todas as possibilidades, né, que aquela língua, que aquele fenômeno ele pode ocorrer dentro da língua, né? E aí, depois de identificar uma lista extensa de adjetivos construída com os alunos, praticar a escrita, produzir textos, destacando os adjetivos. Isso é apenas uma sugestão. É lógico que vocês, né, vão ter muitas inspirações quando vocês começarem a trabalhar na sala de aula, né? Vocês vão começar a perceber o ambiente, quais são as necessidades. Então, não tem como aqui eu dar um exemplo de uma aula de linguística, né, nas escolas, porque é muito relativo, aquilo que eu falei para vocês. Tudo vocês vão ter que observar antes de pensar, né, de como vocês vão fazer na sala de aula, né? Quem são esses alunos de vocês? Né? Como é que eu vou trabalhar a língua o creol galigi-malorno, o creol caripuna, ou o português dentro da sala de aula, né? Então, isso, com o tempo, e com esses instrumentos que foram dados para vocês durante todo o curso da licenciatura intercultural indígena, né, vocês vão ter condição de produzir os próprios materiais de vocês, né? E aí vocês também podem usar exemplos de histórias ilustradas, né? Botar os alunos para desenhar, pedir para contar história, para os mais velhos contar histórias, né? E essas histórias devem ser ilustradas. Então, hoje em dia, tem muitos exemplos de materiais que foram produzidos para se trabalhar as línguas dentro de sala de aula, seja língua indígena, mesmo muitas pessoas que trabalham com português, mas de uma forma mais pedagógica, né, utilizam, né, outros tipos de ferramentas que não sejam aqueles dos livros que vêm, né, que são exemplos muito da língua de prestígio, né, e termina que você não consegue perceber esses exemplos quando você está na sua comunidade, né? Então, essas reflexões vocês têm que fazer quando forem pensar, né, os materiais que vocês, como é que vocês vão pensar trabalhar as línguas dentro da sala de aula, né? E os exercícios, né? Vocês têm que construir exercícios controlados com respostas, né? Então, tem que sempre ser muito bem pensado, né? Pensar as atividades, pensar os exercícios, porque vocês têm que ter metas, né? A cada aula que vocês forem dar, é que eu falei, existe a grade curricular, existem os objetivos a serem alcançados, né? E os exercícios, eles são um termômetro, né? Vocês vão vendo até que ponto, né, os conteúdos vocês podem avançar, vocês podem voltar, eles não conseguiram entender muito bem isso, vamos lá. Então, os exercícios, eles terminam sendo esse termômetro para vocês, né? Pode ser exercício com preenchimento de lacuna, exercício com perguntas e respostas, exercício com palavras cruzadas, exercício de ligar coluna, ligar desenho, tudo isso são exercícios, são atividades que já vocês vão já perceber que existem já, os seus colegas já fazem, né? Mas a gente tem que pensar no conteúdo, no que eu estou querendo atingir, certo? Exercício de respostas livres, no qual o aluno pode produzir, encontrar exemplo do uso das estruturas, né? Também isso já é
dentro de uma série, né? Esses exercícios também, eles estão categorizados dependendo da série que o aluno está, qual é o tipo de objetivo que eu quero atingir, qual é a habilidade que eu quero ver que ele tem. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, né? Produção de pequenos textos, o registro de história, pesquisa de uso da estrutura com falantes na comunidade, né? Como é que esse é o modo de interação, né? As atividades em aula podem ter vários tipos de interação. Interação professor-aluno, explicação, alunos, trabalho individual, aluno-aluno, trabalho em dupla, alunos-alunos, trabalho em grupo, aluno-turma, apresentação, né? Então, isso é o tipo de interação que tem em sala de aula. Cada tipo de interação tem uma função específica. Uma aula deve apresentar uma diversidade de tipos de interação. Isso também faz parte, né, da metodologia de trabalho de vocês, né? Vocês têm que pensar também como é que vai ser essa interação. Porque aquela só professor e alunos, que é explicação, ela não dá chance para os alunos praticar, né, experimentar aquilo que eles sabem. E você também não tem como perceber a evolução do teu trabalho, né? Então, essa forma da interação também, ela é uma forma de você, é uma parte do teu trabalho que você tem que pensar, né? Como é que eu tenho que fazer, né? Os trabalhos individuais, né? O aluno pensar, refletir, escrever, né? Isso tudo também é uma forma de você medir o potencial daquele aluno, né? Aluno, trabalho em dupla, isso faz parte da interação, né? Isso desenvolve também a habilidade da fala, né? Da comunicação. Alunos trabalham em grupo também, você cria aquela harmonia dentro de sala de aula, né? Você gera uma circulação de conhecimento, às vezes tem um que entendeu melhor do que o outro, né? E aí você vai perceber exatamente dentro do grupo, né, quem é que está mais atrasado, né, qual é a estratégia que você vai utilizar para desenvolver. Às vezes, o aluno ele tem vergonha de perguntar para o professor, mas ele pergunta para o coleguinha, às vezes aquele coleguinha já tira a dúvida dele, né? E a apresentação, né, lá na frente, que é o grande terror, né, mas que tem que ser feito, né, que é uma forma de você quebrar, né, essa questão, mas isso você pode criar um ambiente, né, que o aluno ele não sinta tanto terror quando vai fazer uma apresentação na frente da turma, né. Isso não deve ser um castigo, isso não deve ser uma situação em que ele se sinta pressionado, mas que deve ser uma situação que ele se sinta tão bem que ele mesmo peça para fazer isso, né? Então, cada tipo de interação tem uma função específica, né? Então, você também tem que pensar isso como professor, né? Qual todos os dias, como é que você vai fazer, como é que você vai intercalar, né, essas interações dentro de sala de aula. E aí, eu vou mostrar para vocês, né, exemplos de materiais, né, didáticos que foram produzidos para trabalhar dentro de sala de aula e que são subsídios para trabalhar com os alunos, né? O professor ele pode utilizar como uma ferramenta, e isso é apenas apenas um instrumento para ajudar ele dentro de sala de aula, para dar ideias, né? É lógico que você não consegue produzir todos os materiais, mas você tem que ter ideias para aquilo ali, você conseguir, a partir daquilo ali, produzir as suas. Então, o primeiro que eu vou mostrar é um extrato do livro didático Galibi Maruor, do projeto Valorização das Línguas Crioulas do Norte do Amapá, que está disponibilizado para todos os professores, né, das escolas Galibi Maruor. Então, a gente tem aqui, esse material, ele foi concebido para todas as turmas, né? Aqui nós temos as turmas para trabalhar do 7º ano
ao 9º ano, né? Então, já é uma turma de alunos que já estão bem avançados, né? Então, qual foi a metodologia utilizada aqui, né? Os professores, eles criaram, primeiro, uma história, né? Primeiro, todo é escrito na língua indígena, né? Então, já é um material muito bom para se solidificar a ortografia, né? Então, o professor que vai utilizar esse material, ele já vai ter mais segurança, né? De trabalhar as palavras, né? Porque isso aqui é resultado do trabalho de vários professores, então você utiliza, né, como o teu guia dentro de sala de aula, né? Então, já é um material que te ajuda muito na questão da ortografia. Então, foi pensado assim, criou-se uma história, né? E a partir dessa história, todas as disciplinas foram criados exercícios, né? Utilizando essa história que foi transcrita e traduzida aqui, né? Então, você vai ter materiais de arte, matemática, da língua, né? E da língua queol. Então, se você for olhar aqui esse material, você vai ter um exercício, né? Que pede para tirar uma palavra do texto, né? Explique com as suas próprias palavras, né? E aí você vai ter várias perguntas, né, aqui que vai forçar o aluno a ler o texto, a interpretar os textos, né, e a responder, né? E aí você tem uma parte aqui de gramática, né? Você vai ter que chanter se é um verbo, um pronome, é um diminutivo. Manger é um pronome, é um verbo, é um aumentativo. Fâmula é um diminutivo, é um verbo, é um pronome. Então, são atividades, né, que faz com que o aluno, além de ler uma história, né, ele está praticando a leitura, ele está aprendendo histórias, né, da comunidade dele, né, e ele vai praticar a questão da interpretação de texto, né. Então, são materiais que foram pensados, né, para o professor, para ele utilizar dentro de sala de aula, e a partir daqui ele pode desenvolver várias atividades. Você já tem um texto escrito na língua, né? Você pode desenvolver várias atividades, né? Aí você tem aula de arte, né? Material de arte, de matemática, e isso não impede do professor de língua também trabalhar, né? Você pode pegar o material que foi, os exercícios que foi definido para as outras disciplinas, né? E utilizar como material para trabalhar na disciplina da língua indígena, certo? Então, além desses materiais, existem vários outros exemplos de materiais que você pode buscar, pesquisar, para pensar, né, como é que você vai fazer suas aulas, né? Somente aquele professor, aquele que está se formando e que vai para a sala de aula e que não tem ainda aquele vício de trabalhar com materiais, né, a partir de materiais produzidos para o português, né, que aí fica mais fácil de você pensar. E você, como pesquisador, né, propor materiais didáticos para a sua escola, né, a partir dos conhecimentos que vocês adquiriram, a partir do conhecimento de linguística que vocês têm, né, e daí gerar materiais que tenham mais eficiência dentro de sala de aula, tá? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, né, a gente, na próxima aula, a gente pensa como é que a gente vai desenvolver aulas para a nossa escola, tá bom? Obrigada.